Foi numa terça-feira de março que meu mundo desabou. Lembro como se fosse hoje. O calor de São Paulo estava insuportável, daqueles que fazem o asfalto derreter. Eu havia saído mais cedo do escritório de contabilidade onde trabalho há quase 10 anos. O ventilador quebrado, o sistema fora do ar. E meu chefe, seu Antenor, sugeriu que fôssemos embora. Vai para casa, Marcelo. Amanhã a gente resolve isso. Não avisei a Denise que chegaria mais cedo. Achei que seria uma surpresa agradável. Talvez pudéssemos pegar uma sessão de cinema no shopping, ou tomar um açaí na praça do bairro, como fazíamos quando começamos a namorar. 15 anos de casamento, e ainda tentávamos manter algumas tradições, mesmo que ultimamente tudo parecesse tão distante. O ônibus estava lotado como sempre. Fiquei espremido entre um senhor de terno que não parava de falar ao celular e uma senhora com sacolas de feira. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu pensava no banho frio que tomaria assim que chegasse em casa. Na mochila, levava um pacote de brigadeiros da confeitaria que Denise adorava, comprados com o troco do almoço que economizei durante a semana. Desci no ponto final da Rua das Acácias, a 3 quadras do nosso apartamento. Caminhei devagar, observando as crianças brincando na pracinha, os velhinhos jogando dominó na mesa de concreto, a vida seguindo seu curso normal. Como poderia imaginar que a minha estava prestes a sair dos trilhos? Ao chegar no prédio, cumprimentei seu Geraldo, o porteiro que sempre tinha uma piada nova para contar. Mas naquele dia, ele parecia estranho. Evitou meu olhar. "Boa tarde, seu Marcelo", disse apenas, voltando rapidamente para a revista de palavras cruzadas. Achei esquisito, mas não dei importância. Subi os 4 andares de escada. O elevador estava em manutenção há 2 semanas. Quando cheguei ao corredor do nosso andar, ouvi música vindo do nosso apartamento. Era estranho. Denise nunca estava em casa àquela hora. Ela dava aulas de matemática no colégio estadual até às 5, e geralmente passava na casa da mãe dela antes de voltar. Aproximei-me devagar da porta e por um instante hesitei antes de colocar a chave na fechadura. Algo dentro de mim já sabia. Talvez fosse o perfume diferente que vinha pela fresta, ou as risadas abafadas que não pertenciam à minha esposa. Mesmo assim, girei a chave e entrei. A sala estava na penumbra, as cortinas fechadas apesar do calor. Na mesa de centro, 2 taças de vinho, uma batom vermelho marcado na borda. Denise nunca usava vermelho. Disse que era chamativo demais para uma professora. "Denise?" Chamei, minha voz mais firme do que eu esperava. O silêncio que seguiu foi cortado apenas pelo som abafado de movimentos no quarto. Ouvi sussurros, o ranger do nosso guarda-roupa sendo aberto às pressas. Caminhei até lá, cada passo parecendo durar uma eternidade. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei-a devagar como quem não quer acordar alguém, mesmo sabendo que encontraria pesadelos do outro lado. Denise estava de pé ao lado da cama, vestindo um roupão que eu nunca tinha visto antes. O cabelo despenteado, o rosto pálido de susto. No banheiro da suíte ouvi o chuveiro sendo ligado às pressas. "Marcelo, que susto! Não esperava você tão cedo." Naquele momento vi o relógio na mesa de cabeceira. Não era meu. Era grande, dourado, chamativo, daqueles que custam mais que meu salário de 3 meses. Ao lado dele, um maço de cigarros importados. Eu não fumava. Denise também não. Ou pelo menos era o que eu pensava. "Quem está no banheiro, Denise?" Perguntei, a voz quase um sussurro. "Ninguém, eu só..." Ela começou, mas o barulho de algo caindo no box do banheiro entregou a mentira. Fiquei parado, olhando para aquela mulher que eu achava conhecer. 15 anos dividindo a mesma cama, o mesmo pão na mesa, os mesmos sonhos de uma casa própria que nunca conseguimos realizar. 15 anos jogados fora. "É o Ricardo, não é?" Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ricardo Mendes. O novo diretor do colégio onde ela trabalhava. O homem que chegava de BMW nas reuniões de pais e mestres, que falava com sotaque diferente por ter morado na Europa, que olhava para Denise de um jeito que eu fingia não perceber. Ela não respondeu, mas seus olhos marejados confirmaram. Fiquei ali segurando o pacote de brigadeiros que amoleciam com o calor, sentindo algo dentro de mim derreter também. "Há quanto tempo?" consegui perguntar.
Marcelo, não é o que você está pensando. Há quanto tempo, Denise? Repeti mais alto desta vez. 3 meses, ela respondeu finalmente, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Mas não significa nada. É só que... Levantei a mão, pedindo silêncio. Não queria ouvir explicações, justificativas, mentiras. Coloquei o pacote de brigadeiros na cômoda e dei as costas. Aonde você vai? Ela perguntou, sua voz trêmula. Preciso pensar. Respondi, sem olhar para trás. Saí do apartamento em silêncio, descendo as escadas como um autômato. No térreo, seu Geraldo me olhou com pena. Ele sabia. Provavelmente todo o prédio sabia. O marido trabalhador, otário, que saía cedo e voltava tarde, enquanto a esposa recebia o amante na cama que pagamos com prestações no crediário. Caminhei sem rumo pelas ruas do bairro, as pessoas passando por mim como manchas borradas. O celular tocou várias vezes no meu bolso. Era ela, tentando se explicar. Desliguei o aparelho. Acabei parando no bar do Juvenal na esquina da rua principal. Pedi uma cerveja, depois outra. O balcão de fórmica descascada guardava histórias de outros homens como eu. Outros corações partidos. Outras traições. Problemas, Marcelo? Perguntou Juvenal, colocando mais uma garrafa na minha frente. Descobri que sou corno, Juvenal. Respondi com uma risada seca que não tinha nada de engraçada. Ele apenas assentiu, como quem já ouviu essa história 1000 vezes antes. E provavelmente já tinha mesmo. Foi ali, entre goles de cerveja morna e o cheiro de fritura, que comecei a pensar. Não em perdão. Isso estava fora de questão. Não em violência. Nunca fui homem para isso. Pensei em justiça, em dignidade, em como recuperar algo que nem sabia que tinha perdido até aquele momento. A dor dava lugar a uma clareza estranha, uma certeza de que nada seria como antes, mas que talvez, apenas talvez, isso não fosse de todo mal. Denise havia quebrado mais que nosso casamento naquela tarde quente de março. Ela havia quebrado correntes que eu nem percebia que carregava. O sol já se punha quando paguei a conta e saí do bar. Não voltaria para casa naquela noite. Talvez nunca mais voltasse, não daquele jeito. Liguei para meu irmão mais velho, Rogério, pedindo para ficar em seu sofá por uns dias. Ele não perguntou o motivo. Não precisava. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, olhei para o céu alaranjado de São Paulo, cortado pelos prédios e fios de eletricidade. O mundo continuava girando. E eu, pela primeira vez em 15 anos, sentia que podia escolher em que direção seguir. O apartamento de Rogério era pequeno, mas acolhedor. Meu irmão mais velho sempre foi minimalista. Um sofá, uma TV, alguns livros empilhados e um violão que raramente tocava. Nada de fotos nas paredes, nada de lembranças. Memórias a gente guarda na cabeça, não importa retratos, costumava dizer. Naquele momento invejei sua filosofia. Passei 3 dias dormindo naquele sofá cinza, levantando apenas para ir ao banheiro e comer o que Rogério deixava na geladeira antes de sair para o trabalho. Meu celular continuava desligado. Não estava pronto para ouvir as desculpas de Denise, nem para lidar com a vergonha que sentia ao imaginar que teria de contar aos colegas, aos amigos, à minha mãe. Na quarta noite, Rogério chegou mais cedo com uma pizza e 2 cervejas. Sentou-se na poltrona de frente para mim e disse sem rodeios: "Até quando vai ficar nesse estado?" Dei de ombros, pegando um pedaço de pizza sem vontade. "A Denise ligou pro fixo hoje. Disse que você não atende às chamadas, não responde mensagens." "E o que você falou?" Perguntei, sentindo um nó na garganta. "Que você está vivo, nada mais." Ele deu um gole na cerveja. Ela estava chorando. "Que chore," respondi, surpreso com a frieza na minha voz. "Rogério, ela estava transando com o diretor da escola no nosso apartamento. Na nossa cama." Meu irmão suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas. "Não estou defendendo ela, Marcelo. Só acho que você precisa decidir o que vai fazer da vida. Não pode ficar eternamente deitado no meu sofá, olhando para o teto." Ele tinha razão. Eu precisava agir. Não apenas pelo meu casamento desfeito, mas por mim mesmo. Pela primeira vez em dias, senti algo diferente da dor surda no peito. Uma fagulha de determinação. Preciso voltar lá. Buscar minhas coisas, pelo menos.
Quer que eu vá junto? Balancei a cabeça. Não, isso é algo que preciso fazer sozinho. No dia seguinte, sexta-feira, liguei para o escritório e pedi mais alguns dias de licença. Seu antenor, que já devia ter ouvido os rumores, foi compreensivo. Resolva o que precisa resolver, Marcelo. O trabalho espera. Liguei o celular e ignorei as dezenas de notificações. Apenas enviei uma mensagem curta para Denise. Vou passar aí amanhã às 10 horas para buscar algumas roupas. Por favor, não esteja em casa. Ela respondeu quase imediatamente. Precisamos conversar, por favor. Não respondi. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei revirando na cabeça os 15 anos ao lado de Denise. O namoro durante a faculdade, as dificuldades para conseguir emprego, o casamento simples no cartório seguido de um almoço no Terraço Itália que custou 3 meses de economia, as tentativas frustradas de ter um filho, os tratamentos que não deram certo, o sonho adiado da casa própria. Em que momento ela tinha desistido de nós? Quando o amor virou apenas conveniência, hábito. Quando Ricardo Mendes, com seu carro importado e relógio de luxo, tornou-se mais atraente que nossa história construída tijolo por tijolo. Por volta das 4 da manhã, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Não era apenas raiva ou desejo de vingança. Era algo mais profundo. A necessidade de recuperar minha dignidade, de mostrar a ela, e a mim mesmo, que eu valia mais do que aquela traição sugeria. Levantei-me do sofá e peguei um caderno velho de Rogério, daqueles universitários de espiral. Na primeira página comecei a escrever, as palavras fluindo como nunca antes. Não era um plano de vingança convencional. Não quebraria o carro dele, não espalharia fofocas, não a agrediria verbalmente. Seria algo mais sutil e, justamente por isso, mais poderoso. Quando Rogério acordou, encontrou-me na cozinha, preparando café, os olhos ardendo de sono, mas com uma energia renovada. Você parece diferente, ele comentou, pegando uma caneca. Estou, respondi simplesmente. Passei o restante do dia ajeitando os detalhes do meu plano. Fui ao banco e fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Abri uma conta exclusivamente no meu nome. Transferi metade do dinheiro da nossa conta conjunta. Nenhum centavo a mais, nenhum a menos. Depois, fui à operadora de celular e cancelei o plano familiar, mantendo apenas meu número. Em seguida, passei na loja de eletrônicos do shopping e comprei uma câmera pequena, daquelas usadas para segurança residencial, que poderia ser controlada pelo celular. Minha última parada foi na papelaria do centro. Comprei papel de carta, daqueles antigos, com textura grossa e um envelope vermelho. Pedi à atendente uma caneta tinteiro emprestada e ali mesmo, no balcão da loja, escrevi a carta que mudaria tudo. Não era uma carta de ódio, nem de amor. Era uma carta de despedida. Não apenas de Denise, mas do homem que eu havia sido. Submisso, conformado, sempre colocando os desejos dos outros acima dos meus. Dobrei o papel cuidadosamente e guardei no envelope, sem lacrá-lo. No sábado, às 10 horas em ponto, voltei ao nosso apartamento. Como pedi, Denise não estava. A cama havia sido arrumada, as taças de vinho tinham sumido, o cheiro de perfume estranho sido mascarado com incenso de canela. Tentativas inúteis de apagar as evidências. Fui até o quarto e peguei apenas o essencial. Algumas mudas de roupa, documentos importantes, o relógio que ganhei do meu pai. Deixei os presentes que ela me deu ao longo dos anos, as fotos de nós dois, até mesmo a aliança de casamento sobre o criado mudo. No closet, enquanto recolhia minhas coisas, instalei a pequena câmera, escondida entre as caixas de sapato que nunca usávamos. Testei pelo celular. Funcionava perfeitamente. Na mesa da sala de jantar, onde costumávamos tomar café juntos nas manhãs de domingo, deixei o envelope vermelho. Dentro, além da carta, havia um pendrive. Olhei uma última vez para aquele espaço que chamei de lar por mais de uma década. Cada móvel comprado com sacrifício, cada quadro escolhido juntos, cada marca na parede contando uma história que já não me pertencia mais. Senti uma lágrima escapar, mas a sequei rapidamente. Não era hora de fraquezar. Tranquei a porta e deixei a chave debaixo do tapete, como fazíamos quando um de nós esquecia a sua. Desta vez, porém,
eu não voltaria para buscá-la. No caminho para o apartamento de Rogério, mandei mensagens para 3 pessoas: minha mãe, meu chefe e Paulo, o melhor amigo de Ricardo Mendes que, coincidentemente, dava aulas de história na mesma escola que Denise. As mensagens eram simples, convidando-os para um café na minha nova casa no domingo seguinte. Tenho novidades para compartilhar, escrevi. Meu plano estava em movimento. Não era uma vingança destrutiva, mas construtiva. Não destruiria a vida de Denise nem de Ricardo. Eles já haviam feito isso sozinhos. Eu apenas garantiria que enfrentassem as consequências de suas escolhas, enquanto eu seguia em frente, reconstruindo minha vida sob novos alicerces. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez desde a descoberta da traição. Não sonhei com Denise, nem com o passado. Sonhei com um apartamento vazio, paredes brancas, uma tela em branco esperando para ser preenchida com novas cores, novas histórias. Meu futuro, finalmente nas minhas próprias mãos. O domingo amanheceu com uma chuva fina, daquelas que refrescam São Paulo depois de dias de calor sufocante. Acordei cedo, antes mesmo de Rogério. Preparei um café reforçado e arrumei a pequena sala do apartamento, organizando as poucas coisas que trouxe comigo e improvisando um ambiente para receber visitas. Às 10 da manhã, meu celular tocou. Era Denise. Hesitei, o dedo pairando sobre a tela por alguns segundos antes de finalmente atender. Marcelo? Sua voz estava embargada como se tivesse chorado a noite toda. Eu li sua carta. Fiquei em silêncio, deixando que ela continuasse. Você não pode estar falando sério. 15 anos jogados fora por um erro? Um erro? Repeti mantendo a voz calma. Um erro é esquecer de pagar uma conta, Denise. O que você fez foi uma escolha. Foi um momento de fraqueza. Ela tentou explicar. Ricardo não significa nada para mim, você sabe que... Não sei de nada sobre você. Interrompi. E parece que nunca soube. Quanto ao pendrive, espero que entenda que não é uma ameaça. É apenas uma garantia. No pendrive que deixei com a carta, havia colocado fotos da nossa conta bancária agora dividida, dos documentos do apartamento que estava no nome dos dois e uma pasta vazia chamada Câmera do Closet. Não havia nenhuma gravação ainda. A câmera tinha sido instalada apenas ontem, mas Denise não sabia disso. Era um blefe, mas um blefe calculado. Você está me chantageando? Ela perguntou, a voz subindo uma oitava. Estou pedindo respeito, respondi. Na carta deixei claro o que quero. Metade de tudo que construímos juntos. Nem mais nem menos. Se tentar me prejudicar de alguma forma, aí sim, o conteúdo desse pendrive pode se tornar público. Nunca pensei que você fosse capaz disso. Ela sussurrou. Nem eu pensei que você fosse capaz do que fez. Retruquei. Estamos quites. Desliguei antes que ela pudesse responder. Sabia que não estava sendo totalmente honesto. Não havia nenhuma gravação comprometedora e eu jamais exporia Denise dessa forma, mesmo depois de tudo. Mas ela não precisava saber disso agora. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Minha mãe foi a primeira a chegar, os olhos preocupados examinando cada centímetro do meu rosto, procurando sinais de sofrimento. Meu filho, que história é essa de novidades? A Denise me ligou chorando, falando de separação, que você saiu de casa. Abracei-a longamente. Dona Cida sempre foi meu porto seguro, mesmo quando não concordava com minhas decisões. Aos 68 anos, ainda trabalhava como costureira para complementar a pequena aposentadoria, e eu sabia o quanto ela torcia pelo meu casamento. Vamos esperar os outros chegarem, mãe. Explico tudo de uma vez. Meia hora depois, seu antenor chegou, trazendo uma garrafa de vinho e um abraço desajeitado. Nunca tivemos uma relação muito próxima fora do escritório, mas ele sempre me tratou com respeito. Trouxe um tinto chileno que estava guardando para uma ocasião especial, disse entregando a garrafa. Parece que é isso que estamos celebrando, não é? Novos começos. Paulo foi o último a chegar, visivelmente desconfortável. Amigo de longa data de Ricardo, ele provavelmente já sabia de tudo. Talvez até tivesse acobertado os encontros. Marcelo, olha, se isso é sobre o que estou pensando... Começou, mas fiz um gesto para que entrasse sem explicações por enquanto.
Servi café para minha mãe e vinho para seu antenor e Paulo. Coloquei na mesa alguns salgados que comprei na padaria da esquina e quando todos estavam acomodados, respirei fundo. Agradeço a presença de vocês. Sei que é um domingo e que todos têm seus compromissos, mas precisava compartilhar uma decisão importante que tomei. Fiz uma pausa, olhando para cada um deles. Estou me divorciando. Denise me traiu com Ricardo Mendes, o diretor da escola onde ela trabalha. Minha mãe deixou escapar um suspiro dolorido. Seu antenor assentiu como quem já esperava a notícia. E Paulo fixou os olhos na xícara de café, evitando meu olhar. Não os chamei aqui para falar mal dela, nem para pedir conselhos ou ombros para chorar. Chamei porque vocês são importantes para mim e porque quero que saibam pela minha boca, não através de fofocas. Filho, minha mãe começou, a voz trêmula. Tem certeza disso? Casamento tem altos e baixos, talvez com uma conversa. Peguei os dois na nossa cama, mãe, disse suavemente. Não há conversa que conserte isso. Silêncio pesado. Paulo parecia querer desaparecer dentro do sofá. Mas não estou aqui para lamentar. Estou recomeçando. Já aluguei um apartamento pequeno perto do escritório. Vou focar no meu trabalho. Talvez voltar a estudar. E hesitei brevemente. Estou pensando em aceitar aquela proposta da filial de Campinas, seu antenor. Meu chefe ergueu as sobrancelhas surpreso. Há meses ele vinha me convidando para assumir a gerência da nova filial da empresa em Campinas. Mas eu sempre recusei porque Denise não queria se mudar. A vaga ainda é sua se quiser. Ele disse, um leve sorriso nos lábios. Pagamento melhor, menos trânsito. Vou pensar seriamente nisso agora. A conversa fluiu mais leve depois disso. Falamos sobre o apartamento novo, sobre os planos para o futuro. Em nenhum momento deixei transparecer o quanto ainda doía, o vazio que sentia no peito. Aquelas pessoas não precisavam carregar minha dor. Quando todos já estavam de saída, Paulo me chamou em um canto. Marcelo, eu sabia. A confissão saiu quase como um sussurro. Não do caso em si, mas percebia como Ricardo olhava para ela, os comentários que fazia. Devia ter te avisado. Olhei nos olhos dele, sem raiva. Você não tinha essa obrigação, Paulo. Mas agora preciso de um favor. Ele assentiu, ansioso por redimir-se. Quero que entregue isso ao Ricardo, disse tirando um envelope do bolso. Era idêntico ao que deixei para Denise, mas o conteúdo era diferente. Dentro havia apenas uma folha com poucas linhas escritas e um pendrive vazio. O que tem aí? Uma proposta. Ele pode escolher entre um divórcio limpo e justo, onde cada um segue seu caminho, ou uma batalha suja onde ninguém sai vencedor. Principalmente ele, que tem uma reputação a zelar como diretor. Paulo pegou o envelope com cautela, como se pudesse explodir a qualquer momento. Você tem alguma prova contra ele? Contra eles? Sorri, sem responder diretamente. O poder às vezes está mais na sugestão do que na ação. Ricardo não precisava saber que eu não tinha nada concreto além do que vi com meus próprios olhos. O medo faria o resto. Depois que todos foram embora, Rogério voltou de seu compromisso e encontrou-me arrumando as poucas coisas que tinha espalhado pela sala. Como foi? Perguntou jogando-se no sofá. Libertador, respondi, sentindo que a palavra definia perfeitamente o que aconteceu. Na segunda-feira, não fui trabalhar. Passei o dia visitando apartamentos para alugar. Encontrei um pequeno, mas ensolarado a 10 quadras do escritório. O aluguel cabia no meu orçamento e o condomínio permitia animais de estimação. Sempre quis ter um cachorro, mas Denise era alérgica, ou dizia ser. Na terça, assinei o contrato e recebi as chaves. Comprei o mínimo necessário. Uma cama, um fogão, uma mesa simples. O resto viria com o tempo. Na quarta, uma mensagem de Paulo. Ele aceitou seus termos. Quer se encontrar para acertar os detalhes. No mesmo dia, Denise enviou um áudio longo, a voz entrecortada por choro. Dizia que Ricardo havia terminado tudo, que percebeu que o amava, a mim, não a ele, que estava disposta a fazer terapia de casal, a mudar, a reconquistar minha confiança, que os papéis do divórcio pareciam tão definitivos, tão frios. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas,
não podem ser reconstruídas. Não por falta de material ou engenharia, mas porque o rio abaixo já não é o mesmo, nem somos nós os mesmos nas margens. Na quinta-feira, recebi um e-mail do advogado de Ricardo, propondo um acordo. Ele se afastaria da escola durante o processo de divórcio, garantindo que Denise não perdesse o emprego por conta do escândalo. Em troca, eu deveria entregar qualquer material que tivesse sobre os dois e assinar um acordo de confidencialidade. Respondi que aceitava, mas com uma condição. Ricardo deveria escrever cartas de recomendação para Denise, garantindo que ela pudesse conseguir emprego em outra instituição se desejasse. Não por ela, mas porque, apesar de tudo, 15 anos de história não se apagam com um erro, por maior que seja. Na sexta, uma semana depois de ter instalado a câmera no closet, entrei remotamente no sistema e apaguei todos os arquivos sem nem ao menos assistir. Não precisava de provas materiais da minha dor. Já carregava cicatrizes suficientes. No sábado, acordei no meu novo apartamento. A cama simples, o cheiro de tinta fresca, o silêncio. Pela primeira vez em dias, não senti aquela angústia apertando o peito. No lugar dela, uma sensação estranha quase esquecida. Possibilidade. Preparei um café, abri as janelas e deixei o sol de inverno entrar, fraco, mas acolhedor. Liguei para a imobiliária que anunciava apartamentos em Campinas. Marcamos uma visita para a semana seguinte. Não era vingança o que eu buscava, percebi então. Era recomeço. Denise e Ricardo pagariam pelas suas escolhas, não através da minha fúria, mas através das consequências naturais de suas ações. O mundo tem uma forma curiosa de equilibrar as coisas, sem precisar da nossa interferência direta. Enquanto isso, eu estaria ocupado demais vivendo minha nova vida para olhar pelo retrovisor. A dor ainda existia, claro, e existiria por muito tempo. Mas agora ela dividia espaço com algo mais forte. A certeza de que eu era capaz de escrever minha própria história, sem depender de ninguém para me dar valor. Campinas me recebeu com um céu azul que São Paulo raramente oferecia. A filial da empresa ficava num prédio comercial moderno, com paredes de vidro e plantas bem cuidadas na recepção. Meu escritório, pequeno mas funcional, tinha uma janela que dava para um parque. Qualidade de vida, como dizia seu antenor quando me convenceu a aceitar a proposta. O apartamento que aluguei ficava a 15 minutos de caminhada do trabalho. 2 quartos, cozinha americana, varanda pequena onde coloquei um vaso de manjericão. Minha primeira tentativa de cuidar de algo vivo depois do divórcio. As paredes brancas permaneceram assim por semanas, até que finalmente criei coragem de dar cor ao lugar. Escolhi um azul claro para a sala, um tom que Denise teria detestado. Parece hospital, ela diria. Mas eu gostava da sensação de calma que a cor me trazia. O divórcio foi finalizado com surpreendente civilidade. Ricardo, temendo pela reputação, garantiu que Denise não criasse obstáculos. Dividimos os bens conforme o combinado. Ela ficou com o apartamento em São Paulo, eu com o carro e metade do valor em dinheiro. Assinei os papéis num cartório de Campinas mesmo, sem precisar vê-la pessoalmente. Uma página virada sem olhar para trás. Nos primeiros meses, a solidão foi minha companheira mais constante. Voltava do trabalho para um apartamento vazio, sem o cheiro de comida no fogão, sem o som da TV ligada em algum programa que Denise gostava de assistir. Jantava olhando pela janela, às vezes trocando mensagens com Rogério ou com minha mãe, que insistia em perguntar se eu estava me alimentando direito. Você deveria arranjar uma namorada, Dona Cida dizia sempre que ligava. Um homem não nasceu para viver sozinho. Eu ria e mudava de assunto. Não estava pronto para isso. A ferida, embora cicatrizando, ainda latejava quando tocada. Além disso, estava ocupado demais me redescobrindo. Foi numa dessas noites solitárias que decidi fazer algo que adiei por anos. Me inscrevi num curso de fotografia. Sempre gostei de registrar momentos, paisagens, mas nunca levei o hobby a sério. Denise achava um desperdício de dinheiro. Para que gastar com curso se tem tutorial de graça na internet? Argumentava. E eu, como sempre, cedia. As aulas aconteciam aos sábados pela manhã no Centro Cultural da cidade.
Minha primeira câmera semi-profissional foi comprada com parte do dinheiro que economizei, não tendo mais que sustentar os gastos extravagantes que Denise fazia com roupas e restaurantes caros, hábitos que agora entendo que eram para impressionar Ricardo, não para satisfação própria. No curso, conheci pessoas diferentes de todas as que faziam parte do meu círculo anterior. Jovens estudantes de artes, idosos aposentados buscando novos hobbies, profissionais de outras áreas fugindo da rotina. Entre eles, Laís, uma bióloga de 38 anos que fotografava insetos para suas pesquisas e decidiu aprimorar a técnica. Esse ângulo não valoriza a luz natural, ela comentou olhando por cima do meu ombro, enquanto eu tentava fotografar um beija-flor no jardim do Centro Cultural. Não havia crítica em sua voz, apenas uma observação técnica. Tornamo-nos amigos sem aquela pressão de algo mais. Saíamos para fotografar parques, cachoeiras na região, o mercado municipal aos domingos de manhã. Ela me ensinou sobre composição e paciência. Eu a ajudava com as configurações mais técnicas da câmera. Uma troca genuína, sem segundas intenções. Você nunca fala sobre sua ex-mulher, Laís comentou certa vez, enquanto revelávamos algumas fotos no laboratório improvisado que o curso oferecia. Sabe que pode, né? Não vou julgar. Não é por medo de julgamento. Respondi, focando no papel mergulhado na solução química. É que cada vez que falo dela, dou a ela um pedaço do meu presente. E ela já teve 15 anos do meu passado. Laís sorriu com o canto da boca. Aquele sorriso de quem entende mais do que as palavras dizem. Muito sábio, Sr. Marcelo. No trabalho, as coisas iam surpreendentemente bem. A equipe de Campinas era menor, mais integrada. Sem a pressão constante de São Paulo, consegui implementar mudanças no sistema que aumentaram nossa eficiência em 30%. Seu antenor, que vinha quinzenalmente supervisionar a filial, não escondia o orgulho. Devia ter te mandado para cá há anos, dizia, batendo em minhas costas com aquela força desnecessária que homens de sua geração confundem com carinho. 6 meses depois da mudança, recebi uma mensagem inesperada de Paulo, o professor amigo de Ricardo. Estava em Campinas para um congresso de educação e queria saber se poderíamos tomar um café. Hesitei. Paulo representava uma conexão com o passado que eu vinha tentando deixar para trás. Mas algo em mim, talvez a curiosidade, talvez a necessidade de medir minha própria cura, me fez aceitar. Encontramo-nos numa cafeteria perto da Unicamp. Paulo parecia mais velho do que lembrava, com olheiras profundas e o cabelo rareando nas têmporas. Como vão as coisas? Perguntei depois dos cumprimentos iniciais. Complicadas. Ele suspirou. Ricardo foi afastado da diretoria. Parece que o caso com Denise não foi o único. Uma mãe de aluno também denunciou assédio. Senti um gosto amargo na boca. Não por ciúmes ou raiva renovada, mas pela confirmação de algo que no fundo já suspeitava. Ricardo era um predador, não apenas um homem que se apaixonou pela esposa de outro. E Denise? Pediu transferência para uma escola na Zona Leste. Ninguém sabe muito sobre ela ultimamente. Ficou reservada, quase não aparece nos happy hours. Assenti, mexendo o café sem realmente beber. Era estranho ouvir sobre ela como se fosse uma personagem distante de um livro que li há muito tempo. E você? Paulo perguntou. Parece bem. Mais magro, mais em paz. Sorri, percebendo que ele estava certo. A dor da traição, que antes era uma ferida aberta, agora era apenas uma cicatriz, visível, mas que já não doía ao toque. Estou bem, Paulo, realmente bem. Quando nos despedimos, ele me abraçou com força, como se pedisse perdão silenciosamente mais uma vez por não ter me avisado sobre o que acontecia debaixo do meu nariz. Bati em suas costas levemente. Tá tudo bem, disse. E pela primeira vez, era verdade. Naquela noite, voltando para casa, passei por uma loja de animais. Na vitrine, um filhote de vira-lata me olhava com olhos grandes e atentos. Sem pensar muito, entrei. Saí de lá com um cachorro de pelos caramelo, patas grandes demais para o corpo magricela e uma sacola cheia de ração, brinquedos e uma caminha. Como vai se chamar? Perguntou a atendente enquanto finalizava a adoção.
Olhei para o filhote que abanava o rabo freneticamente, como se tivesse esperado por mim a vida toda. Recomeço, respondi. Mas pode chamar de Messo. Foi assim que meu apartamento ganhou mais vida e muito mais bagunça. Messo roía tudo o que encontrava, fazia xixi onde não devia e acordava no meio da noite querendo brincar. Era exatamente o caos de que eu precisava para quebrar a organização excessiva que tinha estabelecido como mecanismo de defesa. Comecei a receber visitas com mais frequência. Rogério vinha mensalmente trazendo livros que achava que eu deveria ler. Minha mãe passou 2 semanas comigo durante as férias, enchendo a geladeira de comida congelada para, quando eu não tivesse tempo de cozinhar. Até mesmo alguns colegas do curso de fotografia apareciam ocasionalmente para sessões de estudo ou simplesmente para tomar uma cerveja e conversar sobre técnicas de iluminação. Uma noite, após um desses encontros, Laís ficou para ajudar a limpar a bagunça. Estávamos lavando os copos quando Messo entrou correndo na cozinha, derrubando um porta-retratos da bancada. Era uma foto antiga, de quando eu e Denise fomos a Paraty, uns 3 anos antes. Tinha esquecido que aquele retrato ainda estava ali. Laís pegou a moldura do chão, o vidro trincado de uma ponta a outra. Sinal de que está na hora de atualizar as fotos, ela comentou casualmente. Olhei para o retrato rachado, para o sorriso de Denise congelado num momento que agora parecia ter acontecido com outra pessoa. Concordei. Está na hora. No dia seguinte, coloquei na moldura uma foto que tirei de Messo dormindo no sofá, as patas para cima, completamente vulnerável e confiante de que nada de mal aconteceria a ele naquela posição. Era uma imagem que capturava perfeitamente o que eu estava reaprendendo. Confiar novamente. Talvez fosse esse o verdadeiro recomeço. Não uma cidade nova, um trabalho melhor ou um apartamento sem memórias, mas a capacidade de olhar para frente sem medo, de abrir espaço para novas possibilidades, de deixar entrar o sol mesmo sabendo que, um dia, nuvens podem voltar a escurecê-lo, porque agora eu sabia que depois da tempestade o céu sempre clareia, e que eu era forte o suficiente para esperar passar a chuva. Quase 1 ano depois da mudança para Campinas, recebi um convite que não esperava. A formatura da sobrinha de Denise, Ana Clara. A menina, que vi crescer desde os 5 anos, sempre teve um carinho especial por mim. Nas reuniões de família, era no meu colo que ela se sentava. Eram minhas histórias que pedia para ouvir antes de dormir quando ficava em nossa casa. O convite chegou por e-mail, direto da própria Ana Clara, não através de Denise. Tio Marcelo, sei que as coisas entre você e a tia Di não terminaram bem, mas você sempre foi como um segundo pai para mim. Significaria muito ter você lá. Entendo se não puder ou não quiser vir. Fiquei olhando para a tela do computador por vários minutos, sentindo o estômago revirar. Voltar a São Paulo seria difícil o suficiente. Ver Denise, encontrar possivelmente pessoas daquela vida anterior, era um desafio que não sabia se estava pronto para enfrentar. Mostrei o e-mail para Laís durante nosso almoço de domingo. Nos últimos meses, nossa amizade havia evoluído para algo mais, embora nenhum dos dois tivesse pressa em definir ou rotular. Ela dormia em casa algumas noites, eu na dela, em outras. Tínhamos escovas de dente no banheiro um do outro. Conhecíamos as manias e os gostos, mas mantínhamos nossos espaços e independências. Um relacionamento adulto, sem cobranças ou expectativas irreais. Você quer ir? Ela perguntou, servindo-se de mais salada. Dei de ombros. Ana Clara é especial para mim, mas não sei se estou pronto para ver Denise. A questão não é se você está pronto para ver Denise, Laís ponderou. É se você já está forte o suficiente para que vê-la não abale quem você se tornou. Olhei para ela, admirado mais uma vez por sua capacidade de ir direto ao ponto. Não era sobre perdão, nem sobre reavivar feridas. Era sobre medir minha própria evolução. Acho que sim, respondi finalmente. Mas não quero ir sozinho. Ela sorriu, aquele sorriso tranquilo que iluminava o rosto sem esforço. Então não vá sozinho. Respondi ao e-mail de Ana Clara no mesmo dia, confirmando presença e perguntando se poderia levar uma acompanhante. Sua resposta foi quase imediata. Claro que sim, tio.
Mal posso esperar para te conhecer, sua namorada. Tia Di me contou que você está morando em Campinas agora. Ela vai entender, prometo. Aquele último trecho me incomodou. O que exatamente Denise teria que entender? Que eu seguira em frente? Que não fiquei estagnado no papel de marido traído? Ou talvez Ana Clara, em sua juventude, ainda alimentava esperanças de uma reconciliação que nunca aconteceria. As semanas seguintes passaram rápido, entre preparativos para a viagem e uma carga maior de trabalho na empresa. Seu antenor estava planejando se aposentar no próximo ano e havia deixado claro que eu era seu sucessor natural para administrar ambas as filiais. A responsabilidade me assustava e entusiasmava em partes iguais. Na véspera da formatura, Laís e eu pegamos a estrada logo cedo. Messo ficou aos cuidados de uma vizinha que adorava o cachorro como se fosse dela. A viagem foi tranquila, com paradas para café e fotos da paisagem que mudava gradualmente conforme nos aproximávamos da capital. Hospedamo-nos num hotel próximo ao local da cerimônia, evitando deliberadamente a região onde ficava meu antigo apartamento. Enquanto desfazíamos as malas, Laís notou minha inquietação. Está nervoso? Um pouco, admiti. É como visitar um país onde você já morou, mas agora se sente estrangeiro. Ela se aproximou ajeitando a gola da minha camisa com aqueles gestos pequenos de intimidade que havíamos construído. Lembre-se que você pode ir embora a qualquer momento. Não deve nada a ninguém. A cerimônia seria às 7 da noite num buffet elegante na Zona Sul. Chegamos com meia hora de antecedência, tempo suficiente para eu sentir o coração acelerar enquanto procurávamos nossos lugares marcados. Por sorte, Ana Clara havia nos colocado longe da mesa da família próxima. Uma gentileza que agradeci silenciosamente. Foi durante o coquetel que a vi. Denise estava mais magra do que me lembrava, o cabelo mais curto, usando um vestido azul marinho discreto. Ela conversava com uma senhora que reconheci como sua tia Margarida, gesticulando daquele jeito animado que sempre usava em eventos sociais. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram através do salão. Ela congelou, a taça de champanhe parada a meio caminho da boca. Fiz um aceno breve com a cabeça, um cumprimento distante, mas educado. Ela retribuiu e rapidamente voltou-se para a tia, agora com os ombros mais tensos. Aquela é ela? Laís perguntou baixinho, seguindo meu olhar. Sim. Ela é bonita, comentou sem traço de ciúme ou insegurança. Você é linda, respondi automaticamente, e percebi surpreso que não era apenas uma frase feita para agradar. Laís realmente me parecia mais bonita, não pelos traços físicos, mas pela autenticidade que emanava, pela forma como sua presença me fazia sentir seguro e valorizado. Ana Clara veio até nós minutos depois, deslumbrante em sua beca, os olhos brilhando de emoção. Abraçou-me com força. Tio Marcelo, não acredito que você veio mesmo. Eu prometi, não prometi? Sorri, sentindo um nó na garganta. Esta é Laís, minha companheira. As duas se cumprimentaram calorosamente. Ana Clara transbordando aquela energia de juventude que tornava impossível não gostar dela instantaneamente. Vocês ficam para a festa depois da colação? Por favor, digam que sim. Não tínhamos planejado ficar, mas o entusiasmo da garota era contagiante. Claro que ficamos, Laís respondeu por nós. Não é todo dia que se forma em medicina, não é mesmo? A cerimônia foi longa, como todas as formaturas tendem a ser, com discursos emocionados e a tradicional chamada individual dos formandos. Quando Ana Clara recebeu seu diploma, senti um orgulho paternal que não esperava. Tinha acompanhado suas lutas com as matérias difíceis, suas dúvidas sobre seguir carreira acadêmica ou clínica, seus medos e ansiedades. Vê-la ali realizada me dava uma satisfação que transcendia qualquer desconforto por estar no mesmo ambiente que Denise. Durante a festa que seguiu, mantivemos uma distância segura um do outro. Ela, cercada por seu núcleo familiar. Eu, conversando com alguns ex-colegas de trabalho de São Paulo que também haviam sido convidados. Quando a banda começou a tocar e os convidados foram para a pista de dança, Laís me puxou pela mão. Vamos? Não sou bom nisso, protestei. Eu também não. Ela riu. Mas quem se importa? Dançamos desajeitadamente,
rindo de nossos próprios movimentos descoordenados. Foi no meio de uma música mais lenta que percebi Denise nos observando da beira da pista. Não havia raiva em seu olhar, nem mesmo tristeza. Apenas uma espécie de resignação melancólica. Laís também notou. Acho que preciso ir ao banheiro, disse suavemente. Volto já. Sabia o que ela estava fazendo, dando-me espaço para um possível diálogo que precisava acontecer. Agradeci silenciosamente por sua percepção aguçada. Quando a música acabou, caminhei até o bar, propositalmente passando perto de onde Denise estava. Oi, disse simplesmente. Oi, Marcelo. Ela respondeu, a voz mais baixa do que o normal. É bom te ver. Você também está bem, respondi, e surpreendi-me por realmente sentir isso. Não havia mentira na gentileza, apenas a constatação de que o tempo realmente cura, mesmo que deixe cicatrizes. Sua namorada parece legal. Ela é incrível, confirmei. Como você está? De verdade? Denise suspirou, bebericando sua taça de vinho. Estou reconstruindo. A nova escola é boa, os alunos são ótimos, comecei terapia no ano passado. Isso é bom. Ela concordou. Me ajudou a entender por que fiz o que fiz. Não que isso seja uma desculpa, acrescentou rapidamente. Não existe desculpa para o que eu fiz com você. Olhei para ela, percebendo como parecia menor agora, mais vulnerável. A Denise que conheci sempre tinha uma aura de confiança, quase arrogância. Esta versão parecia mais autêntica de certa forma. O Ricardo... Comecei sem saber exatamente o que queria perguntar. Acabou sendo demitido e teve a licença de ensino cassada. Ela respondeu, entendendo a pergunta não formulada. Descobriram outros casos. Ele tinha um padrão, sabe? Professoras casadas, vulneráveis. Eu caí como uma idiota. Não disse nada. Não havia o que dizer que não soasse como acusação, ou pior, como perdão barato. Eu sinto muito, Marcelo. Ela continuou depois de um momento. Não pelo fim do nosso casamento. Acho que já estava acabado muito antes daquele dia. Sinto muito por como terminou, pela humilhação que te causei. Assenti, aceitando suas palavras pelo que eram. Não um pedido de volta, mas o reconhecimento do mal causado. Obrigado por dizer isso, respondi finalmente. Espero que você encontre o que está procurando, Denise. De verdade. Ela sorriu tristemente. Você já encontrou pelo que vejo. Ela te olha do jeito certo. Como assim? Como se você fosse suficiente. Ela explicou, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. Eu nunca te olhei assim. E você merecia alguém que olhasse. A honestidade daquela frase me atingiu com mais força que qualquer acusação. Era a verdade nua e crua. Eu nunca fui suficiente para Denise. Não porque faltasse algo em mim, mas porque ela estava procurando em outros o que não conseguia encontrar em si mesma. Laís voltou nesse momento, percebendo a tensão emocional no ar. Denise enxugou discretamente o rosto e estendeu a mão. Prazer em conhecer você, Laís. Obrigada por cuidar bem dele. O prazer é meu, Laís respondeu com sinceridade. E não precisa agradecer. Ele também cuida bem de mim. O restante da noite transcorreu sem mais encontros próximos. Dançamos, comemos, conversamos com outros convidados. Quando a festa começou a esvaziar, nos despedimos de Ana Clara, que fez nos prometer manter contato. No caminho para o hotel, Laís entrelaçou seus dedos nos meus. Como você está se sentindo? Pensei por um momento. Em paz, respondi, percebendo a simplicidade e a profundidade dessa sensação. Como se tivesse finalmente fechado um livro que ficou muito tempo aberto na última página. Ela assentiu compreendendo. Pronto para escrever o próximo capítulo? Olhei para ela, para suas feições suaves iluminadas pelas luzes da cidade, e senti uma certeza que não experimentava há muito tempo. Na verdade, acho que já começamos a escrevê-lo. Naquela noite, deitado ao lado de Laís no quarto de hotel, escutando sua respiração tranquila durante o sono, percebi que o verdadeiro perdão não era algo que eu oferecia a Denise. Era um presente que eu dava a mim mesmo. A libertação do passado, a aceitação de que pessoas que amamos podem nos machucar profundamente e ainda assim
Não definir quem nos tornamos depois da dor. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Ana Clara. Uma foto nossa na festa. Eu e Laís sorrindo genuinamente felizes. Abaixo apenas uma frase. Vocês são lindos juntos, tio. Obrigada por vir. Te amo. Sorri no escuro, colocando o celular de volta na mesa. Amanhã voltaríamos para Campinas, para Messo, para a vida que estávamos construindo. Mas agora eu carregava algo que não tinha quando deixei São Paulo 1 ano atrás. Não apenas a ausência de dor, mas a presença de algo novo e precioso. Algo que, ironicamente, talvez não tivesse encontrado se Denise não tivesse cometido o erro que cometeu. O destino tem dessas ironias. As feridas mais profundas, às vezes, se tornam portas para lugares que nunca teríamos visitado de outra forma. E olhando para a mulher adormecida ao meu lado, eu só podia sentir gratidão por cada passo desse caminho tortuoso que me trouxe até aqui. 2 anos depois da mudança para Campinas, minha vida havia tomado um rumo que jamais imaginei. Seu antenor finalmente se aposentou e, como prometido, deixou-me à frente das 2 filiais da empresa. O trabalho dobrou, mas a satisfação também. Contratei uma equipe jovem e talentosa, implementei sistemas mais eficientes e, pela primeira vez, senti que estava realmente no controle da minha carreira. Laís e eu decidimos morar juntos após muito diálogo. Nada de pressa ou decisões impulsivas. Aprendemos com nossos erros passados. Escolhemos uma casa pequena com um quintal para Messo, que agora estava acompanhado de uma vira-lata caramelo que encontramos abandonada no parque e batizamos de Luz. Numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café na varanda, observando os cachorros correrem pelo gramado, Laís colocou uma pasta sobre a mesa. "O que é isso?" perguntei curioso. "Abra." Ela sorriu, aquele sorriso que ainda me fazia sentir um frio bom no estômago. Dentro da pasta havia documentos de uma pequena chácara nos arredores de Campinas. 3 hectares, uma casa simples, um riacho cortando a propriedade. "Estou pensando em comprar", ela explicou. "Para o projeto de conservação que te falei. Um santuário para abelhas nativas e pesquisa em polinização. O que acha?" "Parece incrível", respondi sinceramente. Laís vinha desenvolvendo esse projeto há meses, combinando sua formação acadêmica com nossa paixão compartilhada por fotografia. "Mas é um investimento grande. Por isso queria te mostrar", ela continuou, agora com um olhar mais sério. "Não estou pedindo dinheiro, longe disso. Tenho a economia da minha vida guardada para isso. Mas é um compromisso de longo prazo. E queria saber se você estaria disposto a embarcar nisso comigo." Olhei para os documentos, depois para Laís. Entendi o que ela realmente estava perguntando. Não era sobre dinheiro ou propriedade. Era sobre construir algo juntos, sobre planejar um futuro que se estendia por décadas, não apenas meses. "Estou dentro", respondi sem hesitação. Completamente dentro. Seu rosto se iluminou com um sorriso que valia mais que qualquer palavra. Naquele momento simples, sobre uma mesa de café da manhã com mapas e documentos espalhados, selamos um pacto mais significativo que muitas juras formais. 2 semanas depois, recebi um e-mail inesperado. Era do advogado que cuidou do meu divórcio, informando que Denise havia vendido nosso antigo apartamento e metade do valor me pertencia segundo os termos do acordo. Não tinha pensado naquele imóvel em meses, talvez anos. Parecia parte de outra vida. Liguei para ela após ponderar se deveria. Atendeu no 3º toque, a voz cautelosa. "Marcelo?" "Oi, Denise. Recebi o e-mail sobre o apartamento." "Ah, sim." Ela pareceu relaxar. "Desculpe não ter avisado antes. Foi uma decisão meio repentina." "Tudo bem. Só fiquei surpreso." "Estou me mudando", ela explicou após uma pausa. "Para Recife. Consegui uma vaga numa escola federal lá." "Isso é ótimo", respondi, genuinamente feliz por ela. "Novo começo." "É." Ela riu levemente. "Parece que todos nós precisamos de um, não é?" Conversamos por mais alguns minutos. Uma conversa civilizada entre 2 adultos que compartilharam uma vida e agora seguiam caminhos diferentes. Quando desliguei, não havia aquela sensação de peso no peito que as lembranças dela costumavam trazer. Apenas a tranquilidade de um capítulo definitivamente encerrado. Naquela noite,
Contei a Laís sobre a conversa. Estávamos sentados no sofá, ela trabalhando em seu laptop enquanto eu lia um romance que Rogério havia me recomendado. Como se sentiu? Ela perguntou, fechando o computador para me dar total atenção. Em paz, respondi. Como se um ciclo tivesse finalmente se completado. Ela assentiu, compreendendo sem precisar de mais explicações. Era uma das qualidades que mais admirava nela. A capacidade de entender silêncios, tanto quanto palavras. Sabe o que devíamos fazer com esse dinheiro? Perguntei após um momento de reflexão. O quê? Investir na chácara, no seu projeto, nosso projeto. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Marcelo, é uma quantia considerável. Você não precisa... Eu quero. Interrompi suavemente. É perfeito, não vê? Transformar algo que pertencia ao passado em algo que construirá nosso futuro. Ela me abraçou forte, sem dizer nada. Mas seu corpo tremendo levemente me disse tudo o que precisava saber. Algumas decisões são tão evidentemente certas que palavras se tornam supérfluas. Na semana seguinte, assinamos os papéis da chácara. A propriedade precisava de reformas, o terreno de cuidados, mas víamos potencial em cada canto. Nos fins de semana, íamos até lá com os cachorros, limpando, planejando, sonhando acordados. Laís mapeava as áreas ideais para as colmeias. Eu projetava um pequeno estúdio onde poderíamos revelar nossas fotos e trabalhar remotamente quando quiséssemos. Foi durante um desses fins de semana que o envelope chegou. O carteiro deixou na caixa de correio da nossa casa na cidade, e só o encontramos na segunda-feira. Era um convite de casamento, elegante em sua simplicidade. Ana Clara se casaria no próximo mês. No cartão, uma nota escrita à mão. Tio Marcelo e Laís, seria uma honra ter vocês presentes nesse dia tão especial. Com amor, Ana Clara. Olhei para Laís, que lia o convite por cima do meu ombro. Quer ir? Claro, ela respondeu prontamente. Gostei da Ana Clara. E São Paulo não é mais um lugar de fantasmas para você, é? Balancei a cabeça sorrindo. Não, não mais. Ao contrário da formatura, o casamento seria pequeno, apenas família e amigos próximos. Denise provavelmente estaria lá, mas isso não me incomodava. Cada encontro tinha sido mais fácil que o anterior. Cada conversa mais natural, menos carregada de emoções não resolvidas. Na véspera da viagem para São Paulo, recebi uma ligação de Rogério. Meu irmão, sempre discreto sobre sua vida pessoal, surpreendeu-me com um convite. Estou pensando em abrir um negócio, disse sem rodeios, uma agência de marketing digital, e queria saber se você teria interesse em ser meu sócio. Eu? Ri, genuinamente surpreso. Rogério, eu mal sei usar o Instagram, mas sabe administrar um negócio, ele argumentou. E tem o olhar fotográfico que complementaria o que eu faço. Não precisaria largar seu emprego atual, seria um investimento, uma participação. Prometi pensar no assunto. A ideia era tentadora. Não pelo dinheiro, mas pela oportunidade de trabalhar com meu irmão, construir algo nosso, explorar um lado criativo que o trabalho na contabilidade raramente permitia. Contei a Laís sobre a proposta enquanto fazíamos as malas para São Paulo. Ela me ouviu atentamente, fazendo perguntas pertinentes que me ajudaram a organizar os pensamentos. Acho que você deveria aceitar, disse finalmente. Vejo como seus olhos brilham quando fala de fotografia, de composição, de contar histórias através de imagens. Talvez seja a hora de transformar essa paixão em algo mais. Tenho medo de arriscar a estabilidade que construímos, confessei. Ela se aproximou, segurando meu rosto entre as mãos. A vida é feita de riscos, Marcelo. Alguns nos destroem, outros nos elevam. A diferença é que agora você não está sozinho para enfrentá-los. O casamento de Ana Clara foi exatamente como ela. Alegre, descomplicado, transbordando sinceridade. A cerimônia aconteceu num sítio nos arredores de São Paulo, com árvores decoradas com luzes delicadas e mesas espalhadas pelo gramado. O noivo, um jovem médico que conheceu durante a residência, a olhava com aquela admiração pura que faz qualquer um acreditar no amor. Denise estava lá, claro.
radiante no papel de mãe da noiva. Parecia mais leve. O cabelo agora com mechas grisalhas que não se preocupava em esconder. Ao seu lado, um homem de aparência gentil, que me foi apresentado como Carlos, professor de literatura da Universidade Federal onde ela iria trabalhar. Nos cumprimentamos com a cordialidade de velhos conhecidos, sem o peso de ex-cônjuges. Apresentei Laís, que conversou animadamente com Carlos sobre livros enquanto Denise me atualizava sobre sua mudança para o Nordeste. "Estou feliz por você", disse, e era verdade. Parece que todos encontramos nossos caminhos no final das contas. "É engraçado como a vida funciona, não é?" Ela comentou, observando Ana Clara dançar com o marido. Aquele dia, o pior da minha vida, do nosso casamento, acabou nos libertando para sermos quem deveríamos ser. Assenti, compreendendo exatamente o que ela queria dizer. Nossas escolhas, boas e ruins, haviam nos trazido até aqui, a um jardim iluminado por luzes suaves, onde celebrávamos não apenas o amor de dois jovens, mas também nossas próprias jornadas de autodescoberta. Na volta para Campinas, com Laís dormindo tranquilamente no banco do passageiro, refleti sobre a palavra que Denise usou. Libertação. Era precisamente isso que eu sentia. Não apenas livre dela ou do passado, mas livre para ser quem eu realmente era. Livre para tomar decisões baseadas no que eu queria, não no que outros esperavam de mim. Livre para amar não por hábito ou medo da solidão, mas por escolha consciente renovada a cada manhã. A estrada escura à minha frente parecia uma metáfora perfeita. Não podia ver muito além dos faróis, mas confiava no caminho, na direção que havia escolhido. Uma semana depois, liguei para Rogério e aceitei a sociedade. No mesmo dia, Laís me mostrou o projeto finalizado para as primeiras colmeias da chácara. À noite, sentados na varanda com os cachorros aos nossos pés, fizemos planos, sonhamos alto, rimos das nossas próprias ambições. Percebi então que a verdadeira vingança contra aqueles que nos ferem não está em fazê-los sofrer, em expô-los ou humilhá-los. Está em viver plenamente, em construir uma vida tão rica e significativa que o mal que nos fizeram se torna apenas um desvio no caminho. Um obstáculo que, uma vez superado, mal lembramos que existiu. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, sonhei com o futuro, não com o passado. Vi a chácara florescendo, as abelhas zumbindo entre flores coloridas. Vi Laís e eu envelhecendo juntos naquele pedaço de terra, recebendo amigos, talvez filhos, certamente mais cachorros. Vi-me fotografando cada momento, não mais por medo de perdê-los, mas pela alegria de preservá-los. A traição de Denise, que um dia foi a maior dor da minha vida, agora parecia um favor cruel do destino. Sem aquele momento de ruptura, eu jamais teria encontrado coragem para reconstruir, para arriscar, para viver conforme meus próprios termos. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Estão lá, marcas visíveis de batalhas passadas. Mas não são símbolos de derrota. São testemunhas da nossa capacidade de cura, da nossa resiliência. São histórias escritas na pele, lembrando-nos de onde viemos e do quanto somos capazes de suportar. E enquanto a noite caía sobre nossa casa, com o som dos grilos e o calor suave de Laís ao meu lado, eu sabia com a certeza que só vem quando finalmente fazemos as pazes com o nosso passado, que estava exatamente onde deveria estar. Não perfeito, não sem medos ou dúvidas, mas completo, inteiro, livre. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era uma foto de Ana Clara em sua lua de mel na Grécia, o mar azul infinito ao fundo. Obrigada por tudo, tio. Você me ensinou que recomeços são possíveis. Te amo. Sorri, guardando o celular no bolso. Ela não fazia ideia do quanto eu havia aprendido com ela também, com sua capacidade de manter o amor, mesmo quando os adultos ao seu redor falhavam miseravelmente. Algumas lições vêm dos lugares mais inesperados. No que está pensando? Laís perguntou, notando meu silêncio. Em como chegamos aqui, respondi honestamente. Em todos os erros, as dores, as decisões que nos trouxeram até este momento. Arrependido de alguma coisa? Olhei para ela, para os cachorros, para a casa que agora era verdadeiramente um lar, para a vida que havíamos construído das cinzas de relacionamentos fracassados
e expectativas frustradas. Nem por um segundo, respondi, e selei a verdade com um beijo.